Bem, eu vou comentar aqui mais uma vez um argumento que procura provar que Deus não existe, pelo menos o Deus cristão, criador do mundo. O argumento é chamado argumento da carência divina, o argumento da solitude divina. E o argumento é mais ou menos assim: Deus é um ser pleno. Se não for pleno, não é Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus criou o mundo. Por que que ele criou o mundo? Porque lhe faltava algo. Ele precisava de uma companhia, ele precisava de ser adorado, ele precisava de se relacionar. Então faltava alguma coisa em Deus, por isso que ele criou o mundo. Agora, se faltava alguma coisa em Deus, então Deus não seria pleno. Então temos aí uma contradição. A primeira é afirmar Deus é pleno. A segunda é afirmar Deus criou o mundo. Porque criar o mundo exige que tenha uma carência em Deus. Se tem uma carência dele, ele não é pleno. Aí vem a contradição. Numa proposição, Deus é pleno. Na outra, Deus não é pleno. Entra em contradição. Como todo lógico sabe, lugar de contradição é no lixo. Agora, esse argumento é muito besta. É um argumento que alguns ateus dizem. Eu li num vídeo no YouTube, já fiz alguns vídeos a esse respeito. Um sujeito disse que é o argumento que nenhum cristão consegue refutar. Então tá. O erro não tá nem no argumento em si, está na concepção de criação. O que significa Deus criar o mundo? Eu vou ler aqui uma frase de um manual de teologia dogmática do Ludwig Ott. Esse T final não se pronuncia, mas eu sou brasileiro, né? Brasileiro pronuncia, tem 2 T's no final. Então eu vou ler um trecho do Manual de Teologia Dogmática dele, do Ludwig Ott. Atualmente não é estudado aqui no Brasil, não sei se é estudado no exterior, creio que não. Já existem manuais de teologia dogmática muito mais complexos, mas eu tenho uma certa simpatia por ele ele foi escrito em alemão e eu tenho a edição dele traduzida para o espanhol, lançado em Barcelona, em 1962. Ele escreveu, se não me engano, em 1958. Então, no Tratado de Deus Criador, no parágrafo 5, ele fala liberdade do ato de criação e coloca um dogma estabelecido pelo Vaticano, um dogma de fé, ou seja, o católico tem que acreditar nisso aqui. Está escrito: Deus criou o mundo livre de toda coação externa e de toda necessidade interna. Olha só, Deus criou o mundo de toda coação externa e livre de toda coação externa e livre de toda necessidade interna. Ou seja, Deus não precisava criar o mundo. Isso é um dogma de fé. Agora, temos aqui também uma sentença que não é um dogma de fé, mas é considerada uma sentença certa. Deus teve liberdade para criar o mundo, este mundo, mas poderia criar um outro mundo qualquer. Bem, está falando que o Vaticano declarou que Deus, com libérrima vontade, ou seja, totalmente livre, não, decisão livre, né? Com decisão totalmente livre, com a vontade totalmente livre de qualquer tipo de coação, seja interna, seja externa, realizou o ato criador.
Isso se refere ao fato segundo o qual Deus pode criar o mundo. Ele criou o mundo, mas poderia não criar, porque ele é livre de toda coação interna e de toda coação externa. Essa é a concepção cristã de Deus. Então, o argumento da carência divina, o argumento da solitude divina pode ser jogado no lixo. E se nenhum cristão consegue responder esse argumento, tá bem, fazer o quê, né? O cristão tem a obrigação de estudar a sua fé. Isso é uma obrigação imposta pela Igreja Católica. Mas cada um estuda de acordo com as suas capacidades intelectuais e de acordo com o seu estilo de vida, né? Você não pode exigir que um sujeito que trabalha 10 horas por dia, fica 2 horas dentro do ônibus para chegar no trabalho, 2 horas para voltar em casa. Quando ele chega em casa, está passando um jogo de televisão, está passando um jogo de futebol na televisão, aí ele vai fazer o quê? Assistir futebol e tomar cerveja ou estudar um manual de teologia dogmática? Não dá para exigir isso das pessoas, não, né? O cara ele pode estudar um pouquinho no sábado, alguma coisa desse tipo. Bem, é isso. Deus criou um mundo livre de qualquer coação externa ou interna. Então, esse argumento da solitude divina tem que ser jogado na privada. E é isso.